No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente e abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Agradeço aqui a todos que me deram aqui, me desejaram as felicitações pelo aniversário. Ontem mais experiente. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado a todos pelo carinho. E estamos aqui já aguardando a chegada dos livros para tratarmos do envio. Vocês que participaram, todos que participaram e estão participando dessa segunda tiragem, tá? Lembrando que não vai, a previsão é de que não sobre livros, é apenas para atender quem participou. Infelizmente não conseguimos o que precisávamos para poder imprimir a mais e aí fazer um evangelismo mais interessante, né, e ter à disposição para quem não pôde participar no primeiro momento, mas a todos que estão aí participando com a gente, muito obrigado. Ouça o que diz a palavra de Deus, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Olha aí que interessante, muito interessante, através da palavra do apóstolo Paulo, Gálatas 4, do 24, ou melhor, do capítulo 4 até o capítulo 6 que nós lemos. Tem muitas coisas interessantes nesse capítulo 4 aqui de Gálatas, para que nós venhamos a refletir, né? Porque venhamos a pensar. O primeiro detalhe que eu queria meditar com você nesta manhã é que quando Deus enviou o seu Filho, isso é muito interessante, porque às vezes até nós mesmos, unicistas, nós ficamos aqui, olha, Deus enviou o seu Filho, essa expressão, ela está na Bíblia, não tem como negar isso, claro. Mas para Deus enviar o seu Filho, duas coisas nesse versículo de Gálatas 4:4 nós precisamos considerar. Para Deus enviar o seu Filho, teve que se cumprir um tempo específico. E esse tempo aqui não é para Deus. Jesus Cristo, ele é eterno, segundo o autor aos Hebreus, que há quem diga que ser o próprio apóstolo Paulo. Ele diz que o Filho, né, que o Senhor Jesus é segundo a linhagem de Melquisedeque, sem fim de dias, né, sem princípio nem fim de dias, ou seja, falando da sua eternidade. Isso é muito interessante a gente analisar por esse ponto. O próprio Cristo diz: antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, verso 58, quer dizer, esse eu sou, na tradução assim bem simples da palavra, ou bem objetiva, melhor dizendo, eu sou o Deus do eterno presente, a mesma expressão usada por Moisés lá no Monte Sinai. Então, quando ele fala vindo à plenitude dos tempos, é porque Deus tinha estabelecido um tempo dentro da cronologia humana para enviar o seu Filho. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa considerar para a gente ficar atento aos detalhes, às preciosidades do verso. Fazendo uma exegese, vamos dizer assim, não digo nem uma exegese, fazendo uma análise, considerando os detalhes, que muitas das vezes o trinitário passa despercebido, talvez o unitarista também nem para pensar nessas coisas. E outro detalhe que o versículo fala também, que a gente precisa considerar. Quando Deus enviou o seu Filho, diz o próprio texto: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, quando o Filho foi enviado, ele já tinha nascido, já estava nascido. E o Filho nasceu aonde? Deus não diz aqui que Deus não enviou o seu Filho para nascer de mulher. Deus enviou o Filho nascido. Se o Filho já existisse, o Filho de Deus, lá em cima,
antes, como diz a teologia trinitária, porque o Pai está lá em cima, o Filho estava também, e o Espírito Santo também, 3 lá em cima, como erroneamente está lá em 1 João 5,7, em algumas Bíblias ficaram assim durante muitos anos, agora está saindo, mas muitos anos ficou, 3 são os que testificam no céu. Isso é mentira de Satanás pura, um acréscimo católico para poder confundir e ajudar a pregar a Trindade. Mas se o Filho estivesse lá em cima, Deus, o texto, a expressão correta seria: Deus enviou o seu Filho para nascer de uma mulher, porque o Filho já existia, enviou para nascer. Vamos dizer assim, o Filho como pessoa da divindade, tá? Estou falando nesse quesito. Se o Filho como pessoa da divindade já existia ao lado de uma outra pessoa que é o Pai, para nascer, o português estaria correto. Paulo teria falado errado, Paulo teria falado errado, estaria escrito errado, porque quando se cumpriu a plenitude dos tempos, Deus teria que enviar o seu Filho para nascer de uma mulher. Só que aqui o Filho já é enviado nascido. E o Filho nasceu aonde? Lá em cima. Porque quando você vai para Colossenses capítulo 1, verso 15, o que diz lá o autor? Diz que o Filho é o primogênito de toda a criação. Se o Filho é o primogênito de toda a criação, a gente tem que entender isso ao pé da letra, como fazem os trinitários, que não entendem das primogenituras de Deus, ou do Senhor Jesus Cristo, não entendem nada disso, que ele é o primeiro, o primogênito de toda a criação, ele é o primeiro dos mortos. Ele é o primeiro dos mortos, tem várias questões, primogênito também, porque é o primeiro de Maria e José, e tem várias primogenituras para se considerar, porém, o Filho foi enviado nascido de mulher, e nascido sob a lei, estava dentro da lei, nascido sob a lei, nessa dispensação, nesse período. E isso é que é importante nós analisarmos. É claro que há muito o que considerar nesses textos. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Você que pode apoiar esse ministério, fique à vontade, ore por nós, nos ajude. E aqui estamos nós. Amanhã, se Deus quiser, a gente continua falando mais desse tema importante. Dito isto aqui, antes de encerrar, você vai entender João 3,16, né? Analisando esse Minuto da Unicidade de hoje, você vai entender por que João fala: Deus amou muito de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17 de João 3 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí você vai entender a questão desse envio do Filho, desse Filho enviado, a partir da interpretação correta do que está em Gálatas 4:24. Apenas já abre o horizonte para compreender essa questão do Filho. Está na Bíblia, e tem que arrancar da Bíblia. Não precisa, porque está correto, não tem nada de errado. Só que o Filho, ele é unigênito, o Filho foi enviado, nascido. Amanhã voltaremos. Forte abraço, até lá. Minuto da Unicidade.